Gênesis, capítulo de número 34. Gênesis 34 narra o episódio da violência sofrida por Diná, filha de Jacó, e a resposta vingativa de seus irmãos Simeão e Levi contra a cidade de Siquém. Este capítulo é marcado por um silêncio divino, pela tensão moral e também pela ausência de soluções fáceis. Este capítulo trata-se de um texto em que nos confronta com a realidade do pecado humano em suas múltiplas camadas, tais como o abuso, o engano, vingança e falsa religiosidade. No contexto imediato deste capítulo, ele está situado logo após a reconciliação entre Jacó e Esaú, como vimos no capítulo 33. Embora Jacó tenha retornado à terra prometida, ele se estabelece em Siquém, sem ainda cumprir plenamente o seu voto de voltar a Betel, como é dito em Gênesis 28, versículos 20 a 22. Essa demora espiritual de Jacó acaba servindo como um pano de fundo teológico para os eventos trágicos que se seguirão neste capítulo, sugerindo que a acomodação parcial à vontade de Deus frequentemente abre espaço para crises mais profundas. Dentro do livro de Gênesis, este capítulo funciona como uma interrupção sombria da narrativa do crescimento da família da promessa, em que vimos Abraão, que gerou Isaque, que gerou Jacó. Antes da continuidade dessa narrativa, nós vemos uma cena trágica que se segue neste capítulo. A linhagem escolhida por Deus ainda carrega comportamentos semelhantes aos das nações ao redor. Os filhos de Jacó agem com astúcia e violência, lembrando muito mais o comportamento dos cananeus do que o próprio povo escolhido por Deus. Este texto mostra como a eleição divina não elimina automaticamente a corrupção moral. Na história da redenção, Gênesis 34 revela a necessidade urgente de um redentor justo. Vemos que a justiça humana ela é sempre falha. Tanto a passividade inicial de Jacó, quanto a vingança excessiva de seus filhos. Esse episódio aponta para a insuficiência da justiça baseada apenas na honra familiar ou na força, e também prepara o caminho para a revelação posterior de uma justiça que não procede da força ou da violência, mas de uma justiça que procede do próprio Deus. Gênesis 34 pode ser dividido da seguinte forma: os versículos 1 a 4 fala sobre a violência contra Diná. Os versículos 5 a 12 vemos a proposta enganosa e o silêncio de Jacó diante das ações dos filhos. Dos versículos 13 a 29 vemos a vingança dos filhos de Jacó. Dos versículos 30 a 31 nós vemos o temor de Jacó e o encerramento deste capítulo. Versículos de número 1 a 4. Diná sai para conhecer as mulheres da terra, e Siquém, príncipe daquela região, a toma à força e acaba violando Diná. O texto é muito claro e sem adornos, destacando a gravidade daquele ato. Embora posteriormente Siquém demonstre afeição e deseje reparar o dano por meio do casamento, isso não diminui a violência cometida. O amor declarado não apaga o pecado. Culturalmente, a desonra recaía não apenas sobre a moça, mas sobre toda a família. O texto deixa muito claro que a vítima é Diná. Teologicamente, a narrativa expõe a perversão do poder masculino e a banalização da dignidade humana quando Deus é removido do centro. A violência sexual cometida é apresentada como um grave mal, não como um mero problema social. Aprendemos que sentimentos posteriores,
compensações ou intenções boas não justificam o pecado. O arrependimento verdadeiro exige mais do que palavras, exige submissão à justiça de Deus. Versículos 5 a 12. Jacó ouve o que aconteceu, mas decide permanecer em silêncio até a chegada de seus filhos. Esse silêncio de Jacó tem sido interpretado como prudência, mas também pode indicar passividade diante do mal. Hamor e Siquém propõe então, diante do ato cometido, o casamento entre seus filhos, tratando o pecado como se fosse algo negociável. Culturalmente, alianças matrimoniais eram comuns como forma de integração entre povos. No entanto, aqui vemos uma tentativa de resolver um problema moral profundo com vantagens políticas e econômicas. O pecado acaba sendo minimizado em nome da conveniência. Espiritualmente, o texto nos alerta para o perigo de tratar injustiça como questão administrativa. Quando a honra de Deus e a dignidade humana são relativizadas, a resposta já está corrompida desde o início. Versículos 13 a 29. Simeão e Levi respondem com engano, exigindo a circuncisão de todos os homens daquela cidade. Eles usam um sinal da aliança, a circuncisão, como um instrumento de morte. Quando os homens estão debilitados naquela cidade, eles atacam e massacram toda a cidade e acabam, por fim, saqueando a cidade completamente. Teologicamente, este é um dos pontos mais graves do capítulo. O sinal sagrado da aliança, a circuncisão, é profanado e transformada em arma. A violência é apresentada não como justiça divina, mas como vingança humana descontrolada. O texto não elogia os irmãos. Vemos que mais tarde, Jacó os repreende de forma severa, como podemos ver em Gênesis 49, versículos 5 a 7. Na prática, aprendemos que zelo, sem temor do Senhor, torna-se crueldade. Mesmo causas justas podem ser corrompidas quando métodos contradizem o caráter santo de Deus. Versículos 30 e 31. Jacó repreende Simeão e Levi, mas não pelo massacre em si, mas pelo risco que trouxeram a família diante dos povos da terra. A resposta dos filhos revela um coração totalmente endurecido, em que eles dizem: deveríamos aceitar ele tratar nossa irmã como se fosse uma prostituta? O capítulo termina sem uma resolução clara. Esse final aberto é teologicamente intencional. Ele nos deixa desconfortáveis, mostrando que nenhuma das respostas foi plenamente justa. O silêncio de Deus reforça o peso moral deste episódio. Aprendemos aqui que o pecado gera ciclos de dor e ciclos que não resolvem-se facilmente. Sem arrependimento genuíno e dependência de Deus, resta apenas o conflito. Gênesis 34 aponta para a profunda necessidade de um justo que não apenas condene o pecado, mas restaure o que foi quebrado. Nem Siquém, com seu amor tardio, nem Jacó, com sua passividade, nem os irmãos, com sua violência, oferecem algum tipo de solução redentora. Cristo é o único que consegue unir justiça e misericórdia perfeitamente. Em Jesus, vemos alguém que confronta o pecado, porém sem explorá-lo, defende os vulneráveis sem recorrer à vingança e oferece perdão sem relativizar a verdade. Na cruz, a injustiça humana é plenamente exposta e a justiça divina é plenamente satisfeita. Gênesis 34 nos ensina que Deus não ignora o pecado,
mesmo quando ele ocorre dentro da família da promessa. O capítulo nos faz lembrar que devemos rejeitar tanto a passividade diante do mal, quanto a vingança disfarçada de justiça. Somos convidados a examinar nossos próprios corações. Como temos reagido diante da injustiça? Com silêncio? Com ira? Ou com dependência de Deus? Na prática, este texto nos conduz a Cristo, o único que pode lidar com a dor humana sem produzir mais destruição. Que possamos aprender a buscar a justiça com humildade, a proteger os vulneráveis com amor e a confiar que somente o Senhor pode redimir histórias marcadas por profundas tristezas. Que Deus possa nos conduzir de Siquém a Betel, do caos à adoração. Gênesis, capítulo de número 35. Gênesis 35 é um capítulo de retorno às origens espirituais. Deus chama Jacó para voltar para Betel, o lugar onde a promessa começou, para restaurar sua identidade, sua adoração e sua liderança espiritual. Este texto combina purificação, revelação divina, reafirmação pactual e luto, mostrando que a verdadeira renovação não é sentimental, mas profundamente transformadora, ainda que seja dolorosa. No contexto deste capítulo, Gênesis 35 surge como uma resposta direta ao colapso moral de Gênesis 34. A família da promessa está espiritualmente fragmentada, cercada por medo das nações e marcada pelo pecado interno. É nesse cenário que Deus intervém soberanamente. A iniciativa da restauração não parte de Jacó, mas do Senhor, revelando que a graça precede o arrependimento. Dentro da estrutura de Gênesis, este capítulo funciona como um pivô teológico. Jacó deixa definitivamente de ser apenas um patriarca em formação e assume plenamente sua identidade como Israel. Betel reaparece como o centro da narrativa, lembrando que a história da promessa não avança por estratégias humanas, mas pela presença de Deus no meio do seu povo. Na história da redenção, Gênesis 35 revela um padrão que atravessa toda a Escritura. Deus chama o seu povo de volta a remover ídolos, a se purificar, a reafirmar suas promessas e continua sua obra, apesar das falhas humanas. Esse padrão encontra seu cumprimento máximo em Cristo, pois ele chama pecadores ao arrependimento e os conduz a uma plena comunhão com Deus. Gênesis 35 pode ser dividido da seguinte forma: os versículos 1 a 5 fala do chamado divino e a purificação da casa. Os versículos 6 a 8 apresentam o altar em Betel e a memória da fidelidade. Os versículos 9 e 15 apresenta a reafirmação da aliança e a identidade de Jacó. Os versículos 16 a 22 apresentam a vida, a dor e o pecado no caminho da promessa. E por fim, os versículos 23 a 29, vemos o encerramento de uma geração e a morte de Isaque. Versículos 1 a 5. Deus ordena que Jacó suba a Betel e edifique um altar ao Deus que lhe apareceu quando fugia de Esaú. O chamado não é apenas geográfico, mas espiritual. Trata-se de retornar ao lugar da dependência, da promessa e do voto. Jacó responde a este chamado com obediência, da mesma forma como ele havia feito antes. Ele ordena que sua casa abandone os deuses estrangeiros. Deus é muito claro acerca dessa ordem. Ele não apenas deveria abandonar os deuses,
mas também se purificar, trocando as suas vestes. Estes atos simbolizam arrependimento interno e transformação externa. Os ídolos enterrados representam a ruptura definitiva com lealdades recorrentes. A fé aqui deixa de ser apenas pessoal e torna-se comunitária. Este texto ensina que não há renovação sem purificação e nem adoração verdadeira sem exclusividade. O temor de Deus que cai sobre os povos ao redor mostra que a proteção divina não vem da força, mas da obediência. Na prática, somos lembrados de que a restauração espiritual começa com decisões concretas. Versículos 6 a 8. Jacó chega em Betel e constrói um altar ao Deus de Betel, reconhecendo que Deus não é apenas aquele que prometeu, mas aquele que sustentou. O altar não celebra apenas o início da jornada, mas todo o caminho percorrido sob a graça divina. A morte de Débora, ama de Rebeca, introduz o luto no centro da adoração. O texto, de forma intencional, une memória e perda, mostrando que a vida com Deus não elimina a dor, mas apresenta um novo sentido. O carvalho do pranto se torna agora um marco da fé amadurecida. Aprendemos que maturidade não é ausência de lágrimas, mas capacidade de adorar mesmo em meio à perda. Deus está presente em todos os momentos, tanto no altar quanto no pranto. Versículos 9 a 15. Deus aparece novamente a Jacó e reafirma seu nome, Israel. Isso indica que a transformação não foi temporária, mas que foi definitiva. O Senhor repete as promessas feitas a Abraão e Isaque, destacando que a continuidade da aliança não depende da perfeição moral de Jacó, mas sim da sua fidelidade. A promessa de reis, nações e terra aponta para um horizonte messiânico. Jacó responde com adoração, erguendo uma coluna e derramando a sua oferta. Aqui vemos uma fé que não apenas recebe, mas que também responde. Cristocentricamente, essa cena antecipa a realidade do Novo Testamento. Em Cristo, Deus reafirma nossa identidade, nos dá um novo nome e nos inclui na promessa eterna. Versículos 16 a 22. O nascimento de Benjamim ocorre em meio à morte de Raquel. A continuidade da promessa também passa pelo sofrimento. Raquel nomeia seu filho com o nome de Benoni, que significa filho da minha dor, mas Jacó o chama de Benjamim, filho da mão direita, mostrando uma leitura redentiva da dor. Logo em seguida, vemos o pecado de Ruben acontecendo. Esse pecado é registrado de forma breve, porém grave. O texto deixa muito claro que a presença da promessa não elimina a realidade do pecado e muito menos as suas consequências. A narrativa não suaviza a falha do primogênito. Teologicamente, aprendemos que Deus constrói sua história mesmo em meio à fragilidade humana, sem justificar, no entanto, o pecado, mas sem interromper no seu plano soberano. Versículos 23 a 29. O capítulo encerra com a morte de Isaque, sepultado por Esaú e Jacó. O conflito entre os dois irmãos agora fica no passado e dá lugar a uma reconciliação diante da morte do pai. Este encerramento mostra que Deus conduz a história em ciclos ordenados. Uma geração se encerra e outra se estabelece. Porém, a promessa permanece firme e agora plenamente confiada a Jacó. Gênesis 35 aponta para Cristo como o verdadeiro Betel,
o lugar definitivo da presença de Deus. Assim como Jacó foi chamado a subir, purificar-se e adorar, somos chamados também a nos achegar a Deus por meio de Jesus, que nos purifica plenamente. Cristo é aquele que reafirma nossa identidade, remove os nossos ídolos e nos conduz da culpa à comunhão. Em Cristo, a promessa não é apenas repetida, mas cumprida. Gênesis 35 nos ensina também que Deus não abandona seu povo após quedas profundas. Ele chama de volta, purifica, reafirma e caminha conosco, mesmo quando o caminho inclui dor. Renovação espiritual exige arrependimento, memória da graça e compromisso renovado com a adoração. Na prática, somos chamados por Deus a ouvir novamente a sua voz. Levanta-te, sobe a Betel. Que possamos revisitar os nossos votos, enterrar os nossos ídolos e confiarmos plenamente que o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la.